Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalhinho são sobras de fio 100% polipropileno, ou a popularmente chamada de linha de seda. Então é esse fiozinho, só que são aqueles cones pequenos que são especiais para trabalhinhos para peças de bebê. Então você pode notar que aqueles cones pequenos de linha de seda, olha, esses pequeninos, eles têm um fio de seda mais macio, mais maleável, ideal para fazer trabalhos em peças para bebê, para uso de bebê, acabamento, biquinhos em fraldas e outros trabalhos. Então você vai usar sobras desse fio, porque para o biquinho vai bem pouco, na cor verde. Nós vamos utilizar na cor verde porque combina com a estampa da nossa fraldinha, mas aí você pode escolher a cor que você preferir. Nós vamos utilizar agulha de crochê número 2, ou então a 1,5 milímetros. Ela tem a ponta bem fininha, ideal para esse fio que nós vamos trabalhar, que também é bem fininho, e para deixar os pontos, na realidade, bem firmes. Nós vamos utilizar fósforo ou isqueiro, se você preferir, para queimar as pontinhas do arremate desse fio, para que ela não escape depois. E nós vamos utilizar aqui uma fraldinha. A nossa, ela tem 60 por 60 centímetros. Mas você trabalha em fraldas maiores, fraldas menores, independente do tamanho da sua fralda, esse biquinho que você vai aprender serve para qualquer tamanho, para qualquer comprimento ou largura. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o biquinho dessa fraldinha. Então, para começar o nosso biquinho, a primeira coisa que nós vamos fazer é o caseado. Nós vamos utilizar nesta peça o caseado simples, porque o biquinho é um biquinho básico, um dos biquinhos mais utilizados para fazer acabamentos em peças de bebê e biquinhos em fraldas. Então, nós vamos utilizar aqui o caseado simples. Este biquinho que nós vamos ensinar para você, você pode fazer também em coeiro, você pode fazer em outras pecinhas, em toalhinhas de boca, você pode fazer em outras peças de bebê também, não só em fraldas. Primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: aqui a nossa fraldinha ela já está com a bainha pronta em todos os lados, ó, senão não tem como você fazer o caseadinho e o biquinho. Você vê aqui no cantinho da fralda, na dobra da bainha, ela tem aquela dobrinha ali, você tem que furar primeiro, para depois nós fazermos o caseado com facilidade. Então, você vê que ela tem a dobrinha da bainha, ó. No meio da dobrinha, você coloca a agulha e fura ali na dobrinha, bem no centro, ó, bem na direção do centro. Fura, para depois facilitar na hora de você fazer o caseado. Nós vamos agora prender o nosso fio bem aqui no cantinho, em qualquer dos cantinhos da sua fralda. Você vai prender o fio, ó, vai puxar o fio aqui por dentro do buraquinho que você fez. Como você faz caseado em pano de prato? Para começar, você tem que prender o fio. E você vai fazer um nozinho lá na parte de trás. Então, nós vamos fazer aqui um nozinho, sem apertar muito, porque a fralda ela é bem molinha, então se você apertar muito, ele vai franzir a parte da bainha. Segura com o dedo o primeiro nozinho e faz o segundo. Ó. Se você achar que 2 nozinhos não prendem, você pode fazer o terceiro. Tudo para a parte de trás da fraldinha. Então, aqui você prendeu já o fio. Depois, no finalzinho, quando nós fizermos o corte dos fios do início e do fim, a gente vai fazer o arremate final com o fósforo para queimar a pontinha. Então, por enquanto, a gente deixa assim, só corta um pouco a pontinha para ela não atrapalhar, se ficou muito. E a gente pode começar o nosso caseado. Então, veja que aqui nós já temos, ó, uma parte já presa. E agora nós vamos fazer o restante. Para nós continuarmos o nosso caseado, você vai puxar o fio que vem lá do conezinho, você vai puxar aqui para frente, vai colocar a sua agulha
por baixo daquele ponto que você já tinha feito, o primeiro ponto do caseado, vai puxar outra vez o fio lá do cone e vai passar ali por dentro, prendendo esses fios. Então, você já tem aqui o primeiro ponto preso. Agora, você vai fazer 3 correntinhas. Você vai vir naquele furinho que você fez lá no cantinho da dobra da bainha e você vai puxar o fio ali por dentro, prender com ponto baixo. Agora, você vai vir novamente ali naquele mesmo buraquinho do primeiro ponto, vai lá atrás, puxa o fio que vem do cone, lá do novelo que for, e prende novamente ali em cima com ponto baixo. Agora, você vai fazer 3 correntinhas, novamente, e você vai vir naquele mesmo buraquinho ainda do primeiro ponto, vai introduzir a agulha, puxar o fio que vem lá do cone e prender com ponto baixo lá em cima. Então, o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer o cantinho do seu caseado. Agora, você vai continuar normalmente até o outro canto, fazendo 3 correntinhas, deixando uma distância sempre como se fosse aproximadamente meio centímetro. Você vai vir lá na frente da sua fralda, na bainha, e você prende aquele pontinho com um ponto baixo. Você já fez aqui o primeiro pontinho desse lado. 3 correntinhas de espaço. Deixo a mesma distância que eu deixei do primeiro ponto. Furo o pano, busco o fio lá atrás, trago ele aqui pra frente e prendo com ponto baixo. Já fiz o segundo pontinho, ó. Veja como vai ficando o caseado. Nós temos uma videoaula no site explicando só como fazer esse caseado simples, caso você fique com alguma dúvida. Mas é sempre 3 correntinhas. Deixa o mesmo espaço entre um ponto e outro, meio centímetro aproximadamente. Busca o fio lá atrás, traz aqui pra cima e prende com um ponto baixo. O caseadinho, ele vai ficando assim, ó. Nós vamos fazer esse caseado ao redor de toda a nossa fralda. Então, agora, você vai fazer o primeiro lado. Depois, nós vamos ensinar você a virar o segundo lado, o segundo cantinho lá da fralda, lá na frente. Ó, então, você vai caseando a sua fralda toda dessa forma. Sempre 3 correntinhas. Fura o pano pela frente, fura a fraldinha pela frente, pelo lado direito, ó, deixando sempre aproximadamente meio centímetro entre cada ponto do caseado. Busco o fio do cone lá atrás, trago aqui pra frente, levo lá em cima e prendo com outra laçadinha, ó, como se fosse um ponto baixo que você estivesse fazendo. 3 correntinhas novamente. Deixo o espacinho. Busco o fio lá atrás, o fio do cone, aquele fio que vem lá do cone, e com outra laçadinha eu prendo esses 2 pontos. Você vai fazer até chegar aqui no outro cantinho, onde nós vamos ensinar você a virar esse cantinho e ir para o próximo lado. Então, ele vai ficando sempre assim. Quando você tiver feito o primeiro lado do caseado, ele vai ficar assim. Ó. Aqui o caseado ele já está todo prontinho. E agora nós chegamos aqui no outro cantinho para virar novamente, fazer o outro lado. Então, é a mesma coisa daquele cantinho que você fez lá no início. Você vai fazer o último ponto bem aqui no cantinho da bainha, certo? Feito o último ponto, você vai fazer 3 correntes. Você fura no meio da dobrinha, ó, coloca a agulha no meio da dobrinha da bainha e fura dessa forma para poder passar o fio. Ó.
você vai puxar o fio do cone ali por dentro daquele buraquinho e com outra laçada você vai prender esses 2 pontos. Agora você vai voltar naquele mesmo buraquinho daquele ponto, do primeiro pontinho do canto, e vai puxar o fio do cone aqui pra frente, prendendo lá em cima na dobrinha com um ponto baixo. Prendeu? Agora você vai fazer 3 correntinhas. Já vira pro lado que você vai trabalhar. Volta naquele mesmo buraquinho ainda do canto. Puxa o fio do cone aqui pra frente, lá em cima, e prende com outra laçadinha. Então, você acabou de virar, você fez o cantinho. Então, aqui estão os 3 pontos do canto. E agora, você continua fazendo o caseado simples para esse outro lado. E para todos os cantinhos, você vai virar dessa forma. Fazemos agora 3 correntinhas, deixamos a distância que nós estávamos deixando para os outros pontos. Prendemos com ponto baixo. 3 correntinhas, deixamos o espaço, vamos lá atrás, buscamos o fio do cone, puxamos aqui para cima, prendemos com outra laçadinha ou um ponto baixo, seria. Agora, você vai continuar fazendo por todo esse lado. Vai chegar aqui no cantinho, vai fazer aquela viradinha de canto, vai fazer o outro lado, até você chegar aqui no início do seu trabalho. Sempre fazendo dessa forma, para virar o cantinho e seguindo com o caseado simples. Depois que você fizer o caseado em toda a sua fraldinha, ele vai ficar dessa forma. Ele já dá outro visual para a fraldinha. Você já pode observar aqui que fica muito mais delicado com caseadinho de crochê. Tem pessoas que já deixam só com caseadinho. Aí vai do seu gosto. Tem pessoas que gostam de fraldinhas de boca, por exemplo, só com esse caseadinho simples. Então, ele fica assim, ele fica também bem delicadinho. E tem pessoas que preferem fazer o biquinho. Aqui no nosso caso, nós já fizemos o caseado em toda a fraldinha. Ó, fica super delicado quando você combina as cores. E agora, nós vamos fazer, então, o biquinho. Para você terminar o caseado, veja que nós estamos chegando aqui, lá onde nós havíamos começado. Então, vamos pegar o pontinho. Ó. Veja aqui que nós estamos terminando essa parte do caseado. E nós vamos continuar fazendo o nosso biquinho. Vai ficar tudo pelo direito. Então, terminando aqui, feitas as últimas 3 correntinhas, você prende naquele primeiro ponto do caseado com um ponto baixíssimo, ó. Você põe a agulha embaixo, ó, introduz a agulha dentro daquele pontinho, do primeiro ponto do caseado, pega uma laçada do fio que vem do cone e passa ali por dentro dos pontos, fechando a carreira com ponto baixíssimo. Então, você acabou de fechar a sua carreira do caseado e agora nós vamos fazer o nosso biquinho de crochê. Agora, para nós trabalharmos o biquinho, nós vamos fazer da seguinte forma. Você fechou a carreira do caseado com ponto baixíssimo, você vai subir 2 correntes, que equivalem a um ponto baixo. Em seguida, você vai fazer 3 correntinhas. Isso é só para o início. As 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Você vai pegar a laçadinha, você vai vir aqui nesse primeiro espaço do canto e você vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Com aquelas 3 correntinhas que nós subimos no início, nós já temos aqui os 3 pontos altos. Nós vamos bem no cantinho, ó, no meio, naquele ponto do meio do canto, e prendemos ali com um ponto baixo. Ó, isso é para o cantinho. No cantinho, você sempre faz, nesse espaço do cantinho, você faz as 3 correntinhas, os 2 pontos altos, prende com um ponto baixo no ponto do meio. Vem para o próximo ponto do canto, ó, subindo 1, 2, 3 correntinhas, pegando a laçadinha, fazendo naquele espaço de base das correntinhas,
mais 2 pontos altos. E você prende com ponto baixo no próximo espacinho do caseado. O cantinho ele vira, ó, normalmente. Agora, em cada espacinho desse do caseado, nós vamos fazer esse biquinho. Então, você prendeu com ponto baixo, você sobe 1, 2, 3 correntinhas. Você faz mais 2 pontos altos ali naquele espaço de correntes de base. E você vai até o próximo espacinho, prende com ponto baixo. Ó. Cuidar para não desfiar o fio. Ele vai ficando assim. Novamente, prendeu ali com ponto baixo, sobe 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Você faz mais 2 pontos altos no espaço de correntinhas. Vai no próximo espacinho, prende com ponto baixo. Ó, veja que vai formando os biquinhos aqui do nosso barradinho que nós estamos fazendo. Fica uma graça esse biquinho para qualquer fraldinha que você for fazer, tanto para menino quanto para menina. É só você mudar a cor. Então você pode aplicar para as fraldinhas, tanto para menino quanto para menina. Prendeu com ponto baixo, sobe 3 correntinhas. Faz mais 2 pontos altos naquele mesmo espaço. 1 e 2, vai até o próximo espacinho de correntinhas e prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos ali naquele mesmo espacinho, 1, 2, e prende com ponto baixo no próximo espaço e depois recomeça o bico novamente. Então, é sempre assim, você prendeu com ponto baixo, sobe 3 correntinhas, faz mais 2 pontos altos naquele mesmo espaço onde você fez o ponto baixo, vai no próximo espaço, prende com ponto baixo, recomeça o biquinho novamente. Ele vai ficando assim, vai formando os biquinhos da fraldinha, fica uma graça esse biquinho. E agora você vai fazer por toda a extensão da sua fralda. Quando chegar no próximo canto, nós vamos ensinar você novamente a fazer o cantinho que nós fizemos aqui no início. E depois você vai prosseguir até o final. Ele vai ficando desse jeito. Depois que você fizer o primeiro lado do seu biquinho, ele vai ficar assim. Ó, fica uma graça na fraldinha. Então, agora, quando nós chegarmos aqui no cantinho novamente, veja que nós estamos no canto, nós temos aquele espacinho, que é o primeiro espacinho do canto, temos o ponto do meio e temos o outro espacinho do canto. Então, feitos aqui o ponto baixo, as 3 correntinhas e os 2 pontos altos, naquele espacinho que antecede, o canto, você vai prender no espacinho do canto, aquele primeiro, com um ponto baixo. Você vai subir 1, 2, 3 correntinhas. Você vai fazer mais 2 pontos altos ali naquele mesmo espaço. 1. E 2. E você vai prender bem nesse ponto do meio, que é o ponto do canto. Bem naquele ponto do meio, onde você prendia na dobrinha da bainha. No caseado, você prende ali com um ponto baixo. Agora aqui você sobe 1, 2, 3 correntinhas, já vira lá para o outro lado que você vai trabalhar. Você vai fazer mais 2 pontos altos nesse segundo espaço do canto. 1 e 2. E agora você vem nesse próximo espacinho já que é do outro lado do caseado, da fraldinha.
e você prende ali com um ponto baixo. Então, o canto ele vira certinho, formando um biquinho, e você continua agora do outro lado fazendo esse biquinho que você fez aqui no primeiro lado. Então, o cantinho ele fica assim. Agora, você vai continuar o seu biquinho por mais este lado, este segundo lado, até chegar lá no início, onde você começou a fazer os biquinhos. Ele vai ficando desse jeito, ó. Depois que você fizer o biquinho ao redor de toda a fralda, ela vai ficar desse jeito, ó. Então, fica perfeito um biquinho, fica super uniforme, ó. Fica um acabamento bem feito em todo ao redor da fraldinha. Que você vê mais de perto como fica, e ele fica firme, porque ele é feito com linha de seda, fica com leve brilho, então fica com um toque bem delicado mesmo, especial para pecinhas de bebê. Então, agora aqui no finalzinho da carreira, quando você chegar aqui onde você havia começado, ó, você fez aqui o penúltimo biquinho e fica um espacinho entre o canto que você começou e esse penúltimo biquinho. Então, você vai prender esse penúltimo biquinho com um ponto baixo nesse último espaço aqui que está vazio. Aqui você vai subir as 3 correntinhas. Você vai fazer os 2 pontos altos ali naquele mesmo espaço. E para você finalizar, você vai vir na segunda correntinha, daquelas que você subiu no início do trabalho. Você vem na segunda e você fecha a carreira com um ponto baixíssimo. É só puxar ali por dentro. Feito isso, você vai arrematar. Então, ele fica terminado dessa forma. Esse fiozinho do final, você vai esconder aqui por alguns pontinhos, por dentro das correntinhas, pode ser, do ponto do início, daquela parte onde você começou. Você vai esconder por uns 4 pontos, acabando pro lado de baixo da fralda, pro lado avesso. Ó. E aí, nós temos que queimar as pontinhas do final e do início do nosso trabalho, para elas não correrem o perigo de escapar depois, ó. Então, aqui nós temos a pontinha do final, aqui nós temos a pontinha do início. A gente deixa só uma pontinha para poder queimar. Ó, aqui também nós deixamos só um pedacinho de fio. E agora nós vamos fazer o final do arremate. Então, agora você vai pegar o fósforo ou o isqueiro que você estiver utilizando, ó, e você vai queimar aquela pontinha. Com a agulha de crochê, você pressiona aquela pontinha queimada por trás do biquinho que você trabalhou. E aquela pontinha, ela vai grudar ali, porque ela está molinha, ela vai grudar ali, não vai escapar. Aqui a mesma coisa para a pontinha do início. Cuidado para não queimar a fralda, nem o seu dedo. Ó, só encosta um pouquinho, ó. Ela já vai queimando, você aperta contra os pontos do início. E olha ali, a linha de seda, ela queima um pouquinho, ela fica molinha, ela gruda no pano ou no pontinho. Então, ela não vai escapar. Então, você fez isso para as pontinhas, seu acabamento está finalizado. E a sua fraldinha com o biquinho, ó, vamos dobrar aqui para você ver melhor. Com o biquinho, ela fica assim. Todas as pontinhas com o biquinho, ó, finalizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz biquinho de crochê em fralda para bebê.